E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, no qual o Flamengo virou pra cima do Vasco e foi campeão. 4-1 Flamengo em cima do Vasco no segundo jogo da final. O primeiro jogo tinha sido 3-1 Vasco em São Januário, agora o Flamengo mandou o seu jogo em Volta Redonda e venceu o Vasco por 4-1 no finalzinho. Uma partida muito boa do Sub-17 do Flamengo, uma partida que o Flamengo conseguiu se impor com até certa facilidade para cima desse time do Vasco. Eu esperava o Vasco mais ligado nessa partida, mas os moleques do Vasco acabaram meio que pipocando e foram engolidos pela base Sub-17 do Flamengo. E é impressionante, né, rapaziada, porque em determinado momento do segundo tempo, quando o Vasco fez o seu gol, o Vasco precisava fazer apenas outro gol para digamos que vencer no tempo normal essa final Sub-17, mas sei lá, por algum motivo o técnico do Vasco recuou as linhas do time, o time recuou e acabou sofrendo o quarto gol fatal que deu o título ao Flamengo. Então é aquilo, né, o DNA já fica desde as categorias de base, esse DNA do time fazer o gol e se recuar para jogar meio que na covardia, algo que eu não gosto, algo que eu acho assim, não faz muito do meu gosto de futebol, você fazer um gol e se recuar. Pra mim, fez o gol, viu que tem capacidade pra fazer outro, se continuar jogando daquela mesma maneira, você continua. Você tem que sempre buscar o gol, não ficar buscando segurar placar, ainda mais um jogo de final, um jogo tão perigoso quanto era esse, né, mano? Mas um jogo muito bom, um jogo laicado o tempo todo. E parabéns ao Flamengo pelo título Sub-17, mano. Mas vamos ver aí como é que foi esse jogo. Aí, galera, o jogo começa aos 4 minutos, o Vasco tentando aí fazer alguma coisa, mas, mano, o Vasco começou mal demais o jogo. Campo alagado, campo difícil, pesado. Categoria Sub-17, no qual os moleques sabem mais atacar do que defender. A gente vê que não tem tanto posicionamento pra defesa. Mas o Vasco perdeu muita chance de gol, entrou com uma vantagem gigantesca e perdeu chance de matar o jogo durante a partida. Deu sopa pro azar. E o Flamengo com gol de Hugo e Peterson, mano, que golaço, né, mano? Que golaço do Flamengo. Foi do Hugo. Que bela batida. Bola defensável? Talvez, né? Mas para uma categoria Sub-17, talvez não. Belo gol já aos 15 minutos. Mesmo assim, o Vasco não tinha uma vantagem muito boa, só que o Vasco abdicou de jogar futebol por um determinado momento da partida, né? Aí viu o Flamengo, grande defesa do goleiro do Vasco, viu o Flamengo dominar o jogo. Esse camisa 7 joga bola, hein, cara. O moleque tem qualidade. Olha aí, mais um gol do Hugo, né? Vitor Hugo. Mano, o goleiro do Vasco falhou nessa. Não saiu do gol, ficou muito perdido. E o gol do Flamengo, esse segundo gol, ele levava o jogo para os pênaltis. Aos 32 minutos acabou a vantagem do Vasco. Acabou. O Vasco jogando nada. Vocês veem que o Vasco não tinha criado nenhuma situação de gol. E tava jogando tudo lá atrás. Falha de marcação, é o que eu falo. Nessa idade é mais fácil você atacar do que você defender. Você ainda não criou uma consciência tática ali para defender da forma que você defende, sei lá, em um profissional. Se bem que alguns nunca criam. Mas uma falha de marcação primária. Os times nessa época, nesse período, levam muitos gols de cabeça, mais do que o normal que acontece em um profissional. Os goleiros às vezes não estão tão preparados, se bem que o goleiro do Flamengo fez uma atuação que garantiu esse título para a equipe rubro-negra. O Vasco teve diversas chances de gol e isso no segundo tempo, né? E o goleiro do Flamengo, que inclusive era um daqueles que estava na tragédia do Ninho, né? Um dos que se recuperou. O moleque defendeu muito, parabéns a ele aí, ó. Olha o gol que o Vasco perde, 42, faz esse gol. O jogo era outro, né? Faz esse gol. Vai levar o terceiro, né, mano? Pra variar. E um golaço, hein, do Peterson. O moleque decidiu a final. Belo gol, mano, olha aí. Cortou de novo. Que golaço, 2 golaços do Peterson. Joga muita bola, tem talento pra vingar no profissional. Mas precisa ser bem trabalhado. Tem jogador que, porra, ganha tudo, sub-17, sub-15, sub-20, chega no profissional, não rende porra nenhuma. E tem jogador que
né? Na base ninguém dava tanto assim, porque não conquistou tantos títulos. E ele chega e faz um estrago no profissional. Eu prefiro o jogador que dê certo no profissional. Pra mim, porra, claro, o cara tem que ganhar esse título na base. Ele quer ganhar, ele quer se sentir vitorioso, quer aprender a vencer títulos, sim, mas o principal mesmo é quando ele chega no profissional fazer a diferença, sabe? Não adianta muito você ganhar tudo na base e chegar no profissional e não jogar nada. Aí o Vasco volta pro segundo tempo, logo tem essa chance de cara. Porra, bola pra você bater cruzada aqui, nem fazer o gol, ele bateu no canto do goleiro. Grande defesa do goleiro do Flamengo. Mas o Vasco no segundo tempo fez uma boa mexida, colocou 2 jogadores para jogar nas costas do lateral esquerdo do Flamengo. E foi muito superior até fazer o seu gol, né? Depois que o Vasco fez o gol, o time recuou. Flamengo perigoso, como sempre, nos contra-ataques aí, ó. O Vasco começou a criar diversas situações, agora uma cabeçada do GB. Mais uma situação pro Vasco, mano. Ícaro perdeu uns gols que não pode perder nunca em final. Grande defesa do goleiro do Flamengo, mas também ele bateu no meio do gol, né, cara? Eu entendo que, porra, o cansaço nessa categoria, tudo tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração também o fato de ser uma final. Tem muitos jogadores que sentem jogo na final, ainda mais com essa idade. É normal você sentir uma final dessas. Aí, jogadinha do gol do Vasco. Gol do Barros, né? Belo gol, um gol de time que tem algum treinamento, time que tem qualidade, cruzamento muito bem feito. Volante infiltrando na área, volante moderno, volante que a gente gosta de ver, volante que pisa dentro da área para decidir jogos. Mas por que o Vasco mudou essa postura? Até os 28 do segundo tempo o Vasco amassava a equipe do Flamengo. E o Flamengo fez no primeiro tempo, o Vasco estava fazendo no segundo. Porque são 2 times que tem qualidade para trocar ataques. Os moleques do Vasco tem muita qualidade, cara. Olha aí. Olha a jogada de ultrapassagem, jogada bem feita. Olha o belo cruzamento, cara. Ponto futuro certinho. Sabe? Por que o time recua? Por quê? Recuou, levou o gol, mano. Venceu a final quem quis vencer. Quem foi mais corajoso, quem foi mais peitudo aí, ó. Bola defensável? Talvez, mas foi um grande chute. Peterson de novo. Decidiu o jogo. O moleque tem estrela, porra. Decidiu a final. Aí depois o Vasco vai tentar na abafa, aquela coisa que... Ai, mano. É complicado, cara. Se recuar o time é pedir pra sofrer o gol. Você deixa o time adversário jogando perto do seu gol, uma hora a bola vai entrar, irmão. O cara sem marcação dominou. Ele poderia ter estado essa bola na lua, mas como tem qualidade, ele botou a bola no gol. Esquece, pai. Vitória é muito merecida do Flamengo, não tem o que falar. O time buscou a vitória. O time que mais buscou. O time que queria vencer o título, mas é aquilo. Nessa categoria, talvez o mais importante não seja o título, seja você formar o atleta, você criar uma casca no cara, você dar uma consciência tática pro jogador, você melhorar o jogador tecnicamente, ensinar o que ele tem que fazer dentro de campo, como ele tem que se comportar dentro de campo e também ensiná-lo a ter responsabilidade. Muitos jogadores sobem pro profissional, não tem um pingo de responsabilidade, não tem um pingo de respeito com a história do clube, vão fazendo o que bem entendem na sua vida extra-campo, sendo que não é assim, cara. Você é jogador de futebol, você tem que abdicar de muitas coisas para você alcançar o sucesso, para você alcançar o seu melhor. E muitos jogadores não entendem isso, sabe? Mas o Flamengo mereceu esse título, cara. Se você falar que não mereceu, você tá sendo hipócrita. O Flamengo mereceu porque buscou. Quem merece o título? O cara que recua no final do jogo para levar pros pênaltis ou o cara peitudo que sai pro jogo? Hein? Quem teve coragem de buscar o jogo? O Flamengo. O Flamengo. Acho que fez o gol e parou de jogar. Fez o gol e parou literalmente. E o Peterson aí, o cara da final, mano. Não tem outro, né? Decidiu. Mas é isso. Parabéns ao Flamengo. Que grande vitória. Muitos moleques desses 2 clubes, eu tenho certeza que vão chegar ao profissional e que vão dar alegrias ao torcedor se tiverem um comportamento bom extra-campo e também dentro do campo. Se buscarem sempre serem os melhores.
Eu fico nessa, por isso, grande abraço, Francisco, é nóis. Fui.